Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 13 de Tammuz do ano de 5783. É o dia 2 de julho de 2023. À tarde com a Torá, trazendo a paraxá da semana e as suas leituras diárias. Hoje nós estamos no primeiro dia da semana, é o primeiro dia para o Shabat. Então, nós estamos no início da semana, e, portanto, nova paraxá, nova porção dos estudos da Torá. Esta semana, nós teremos pela frente os estudos sobre Pinhas, né? Pinhas está no capítulo de 25 de Números, a partir do versículo 10, e vamos até o capítulo 30 e o verso 1, nesta semana que nós temos pela frente aí, ok? Ontem nós encerramos uma paraxá dupla, que foi exatamente a de Rucat e Balac. Completamos 191 versículos estudados na semana, e nós concluímos então 4.370 versículos estudados até o dia de ontem. Hoje, com a paraxá de Pinhas, né? Também conhecido como Finéias, né? De forma popular, né? Por assim dizer. Nós teremos pela frente 168 versículos, né? Do capítulo 25, verso 10, até o capítulo 30, verso 1. E com a graça de Hashem, chegando no próximo Shabat, concluindo esta paraxá, então nós teremos 4.642 versículos estudados até então, ok? Nós estamos na oitava porção do livro de Números, e dentro do ciclo geral, nós estamos na paraxá de número 41, 41ª porção, ok? É o primeiro dia para o Shabat, então nós temos aí pela frente o nosso estudo de Pinhas, né? Que zelosamente vingou seu Deus, trazendo alívio à praga da ira divina, né? E antes de nós entrarmos aí, então nós queremos aí deixar a conclusão da palavra de ontem, né, sobre Mashiach e o rei David, né? Então uma pergunta que ficou no ar, né? Por que Moshe, né, não é, segundo os comentaristas, né, considerado o primeiro Mashiach, tendo em vista que Moshe, ele redimiu, né, todo o povo do Egito, né? Segundo os nossos mestres, falam que Moshe, apesar de ele ter redimido todo o povo do Egito, né, de forma bem simples e sucinta para entender, né, porém o povo não viveu plenamente uma observância da Torá. Nós vemos aí, né, estamos vendo, né, dentro dos estudos, né, da passagem do povo pelo deserto, né, os seus altos e baixos, rebeliões, o pecado do bezerro de ouro e etc. e tal, né? Então, segundo os comentaristas, né, eles falam que Moshe ele é considerado o primeiro redentor, mas não o primeiro Mashiach, ok? Exatamente porque o povo não viveu plenamente a observância da Torá. Com referência ao rei David, né, nós temos aí, né, as passagens de 1 Reis, capítulo 2, e também, né, 2 Samuel, que nos fala aí sobre o capítulo 5, né, que fala sobre o rei David, né? Então, o rei David, ele reinou durante 40 anos, né, sobre todo Israel, 7 anos em Hebron, e 43 anos, e 37 anos, né, 33 anos em Israel. Dessa forma, 40 anos do reinado de David, o povo pôde viver em paz, apesar de ele vencer as guerras que houve ali naquele momento, né? Davi guerreou muito para estabelecer um reinado de paz, certo? Mas o seu tempo, o povo viveu a observância da Torá mais plenamente do que a geração do deserto, né? Então, por isso, David, né, o rei David, é considerado o primeiro Mashiach, e o Mashiach final, né, que teremos aí para a redenção final, ele terá o trabalho de reviver
os dias do rei David, né? Por isso se fala muito sobre o rei Mashiach, que vem da descendência de Judá e de David, ok? Justamente para restabelecer os dias do rei David, obviamente em dimensões muito superiores, né? Mais plenamente, onde o povo Israel, o povo judeu, estará vivendo mais plenamente a observância da Torá. E a partir de Jerusalém, a observância da Torá será sobre todas as nações nos 4 ventos do nosso planeta, ok? Então, só para concretizar essa parte aí, ok? Então, entrando na nossa paraxá de Pinhas hoje, né, nós queremos trazer aqui para vocês, né, uma palavra dos nossos mestres sobre uma biografia de Pinhas, por assim dizer, o protetor da Torá, né? Os comentários do nosso Rebbe Menachem Mendel, que não pode ficarem absolutamente para trás, né? O nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala sobre a paraxá de Pinhas, né? Ou Pinehas, os preparativos para a conquista. É a 8ª paraxá do livro Bamidbar. Começa com a relação, com o relatório, né? Como Deus consagrou Pinehas, ou Pinhas, né? Sobrinho neto de Moshe, como um Kohen. O feiticeiro Bilã, tendo falhado em amaldiçoar o povo judeu, ele criou um esquema para atrair o povo judeu para a imoralidade e a idolatria. E Bilã acreditava que isso enfureceria tanto Deus que ele destruiria o próprio povo judeu. No decorrer, então, desse episódio, Pinehas arriscou sua vida para matar os 2 transgressores, né, que foram bem descarados, né, bem sem vergonhas, numa forma mais simples ainda e mais chula de dizer. E, em recompensa pelo zelo de Pinhas, Deus lhe concedeu o sacerdócio, né? E depois nós temos aí a narrativa que continua com o censo final do povo judeu no deserto, as leis de herança, a transferência da liderança de Moshe para Yehoshua e as regras dos sacrifícios diários e as relativas festividades que nós vamos encontrar aqui na nossa paraxá da semana, né? E na palavra aí final que nós teremos aí com o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala sobre evitar falsa modéstia, né? Então aí nós vamos ver essa questão aí sobre evitar falsas modéstias, né? Que é um perigo aí, né? Falsas modéstias, né? Está muito conectado com hipocrisia, né? As pessoas se mostrarem o que elas não são, né? Muitas vezes tem muita gente aí que se mostra aparentemente, né? Zelosa, né? Da palavra divina, né? Mas realmente é só aparência, né? Então nós vamos ver aí essa questão de falsa modéstia que o nosso Rebbe Menachem Mendel traz para nós aqui. Então, a introdução para a nossa paraxá Pinhas, o zeloso que vingou, né, a Deus, trazendo alívio à praga da ira divina, e os outros conceitos que aparecem nesta paraxá, né? Nós temos aí o censo no capítulo 26, vamos ver a herança da terra no capítulo 27, e os sacrifícios festivos, né, nos versos 28 a 29, né? Então, certamente, o nome da paraxá deveria refletir, né, sobre o seu conteúdo inteiro, e na realidade ele começa com uma conexão com Pinhas, né? Então, essa conexão entre a paraxá Pinhas e a época do ano em que ela é lida, durante ou imediatamente antes das 3 semanas de luto, pela destruição do templo, né? Então tem uma conexão aí. Ou seja, nós vamos ter agora, né, nesta semana que nós estamos iniciando, ao pôr do sol da quarta-feira, dia 5 de julho, que nós estaremos adentrando no dia 17 de Tamuz. Esse dia 17 de Tamuz é o início de 3 semanas de luto, que vai culminar no dia 9 de Av, onde aconteceram as maiores catástrofes do nosso irmão mais velho, o povo judeu, que foi principalmente a destruição dos 2 primeiros templos,
com requintes de crueldade, tanto pelo rei babilônico Nabucodonosor na primeira destruição, e pior ainda, né, a destruição do segundo templo no ano 69 da nossa era comum, né, em que o Império Romano foi muito cruel, né, realmente na sua conquista à Terra Santa, né, onde os atos cruéis foram terríveis, terríveis, terríveis. Os piores tipos de torturas e os piores tipos de mortes, né, se deve às invenções romanas, né, é realmente algo assustador. Isso daí faz parte da história, isso daí está nos anais da história, é só você pesquisar e você vai ver aí realmente os requintes de crueldade, de torturas que o Império Romano e o seu séquito religioso empregou realmente através da sua história, né, através desse tempo todo, desde os anos 69 até aqui, né, requintes cruéis de crueldade mesmo, né. Então, são 3 semanas de luto, e nós estaremos trazendo aqui, né, realmente estas questões do mês de Tamuz, que estão conectados, né, com o mês de Tamuz, né, e dentro destas calamidades, né, nós estaremos falando aí aquilo que o nosso povo, o nosso irmão mais velho passou, né. Então, o período de 21 dias entre o dia 17 de Tamuz até o dia 9 de Av é chamado de Ben Hametzarim, que literalmente significa em meio às aflições, né? Ou também os filhos das aflições, né? Que vamos ter aí principalmente com base ao livro conhecido, né, popularmente como Lamentações de Jeremias, né? Em Lamentações capítulo 1, verso 3 diz, né, todos os seus perseguidores a sobrepujaram em meio às aflições, né? Então nós estaremos vendo aí nessas 3 semanas de luto intenso, né, falando sobre essa questão. E a Paraxá de Pinhas, ela cai exatamente nesse período, o princípio dos 21 dias de luto, né? Então a pergunta, né, que os nossos mestres trazem para nós é exatamente essa, né? Por que Pinhas, né, vem exatamente cair nesse ponto, né? Pinhas, aquele que é o zelador, o guardião, né, o protetor da Torá, né? Então, qual o significado disso daí? São dias temíveis que nós estamos vivendo, em que nós precisamos estar realmente atentos às realidades, para que nós possamos realmente, à semelhança de Pinhas, possamos ser guardiões da Torá, protetores da Torá, né? E o nosso Rebbe vai falar sobre a questão da falsa modéstia, né? Muitas vezes pessoas se fantasiam de santas, né? Pessoas santas, pessoas que parece que têm um grande temor a Deus, e na realidade é apenas falácias, né? São hipocrisias aí, né? Falsas modéstias, onde que nós precisamos tomar cuidado com essas questões aí, né? Então, por isso, a conexão com a Paraxá Pinhas, os nossos sábios ensinam que Pinhas possuía a alma do profeta Eliahu Hanavi, que anunciará a verdadeira e completa redenção, né? Como consta em Yalkut Shimoni Pinhas, né? Parágrafo 711, e também em Zorra, segundo 190b, né? Os nossos mestres falam, né, que esta é uma das possibilidades, né, em que Eliahu Hanavi aparecerá e anunciará a redenção final. Contudo, não é uma obrigatoriedade Eliahu Hanavi aparecer e anunciar a redenção final, mas existe essa possibilidade também. Então, não é surpresa que, com sua indignação justa, a vingança passional de Pinhas para o povo judeu de seu tempo, né, alcançasse uma transformação um tanto messiânica, mesmo para os seus dias, de uma situação de depravação espiritual, a adoração de Baal Peor
e a emergência nacional, a praga, para uma dissatisfação divina, né? A nacional. Então aqui Pinhas ele visualizou duas questões em si, que faz com que ele seja o detentor do título, protetor da Torá. Por quê? Porque a primeira questão foi a depravação espiritual, né? O conselho de Bilã para Balaque era que fizesse o povo pecar, que seria a única coisa que poderia fazer com que Deus se levantasse contra o povo judeu e o destruísse, na visão de Bilã, ok? Então Bilã achava que, levando o povo a pecar, Deus iria destruir completamente o povo, que era o que ele queria, Bilã, melhor dizendo. Bilã queria a condenação total do povo, a extinção do povo. Balaque não, Balaque só queria expulsá-los das proximidades das suas terras, ok? Então Bilã ele vem com o seu plano pecaminoso, um plano perverso, e orienta o rei Balaque a falar, pega as mulheres moabitas e midianitas e faça os homens pecarem, né? E por que não os homens para fazer as mulheres judias pecarem? Porque as mulheres judias sempre foram nobres desde o Egito. Não haveria possibilidade nenhuma dos homens de Moabe e de Midian seduzirem as mulheres judias, porque elas eram nobres desde o Egito, em todo momento da travessia do deserto até aquele momento. Então era impossível, por assim dizer, que eles conseguiriam seduzir as mulheres, mas os homens não. Então por isso Bilã foi bem na raiz do problema. Faça os homens pecarem, com as mulheres moabitas e midianitas, né? Então aí nós temos o que? O pecado de Beor Peor, né? Que as mulheres, né, segundo uma Mishnah, falam que havia uma feira muito grande, né? Todo mundo conhece como feira livre aí, né? Então havia uma feira, a questão dos tecidos era o X, era o ponto mais alto da feira. Então os homens foram às feiras, né? Aquelas feiras, para verem tecidos, né? A princípio para comprarem para suas esposas, né? Então na frente das barracas, então tinha sempre mulheres mais de idade, portanto não tinha nenhuma atração física. Então elas mostravam panos e tecidos de baixa qualidade. Mas aí elas iam instigando os homens a adentrarem ao interior da tenda delas, né, da tenda das feiras delas, né, que lá tinha tecidos mais nobres, mais finos, sedas de melhores qualidades, etc. e tal. Então, à medida que os homens iam de barraca em barraca e eles eram convidados a adentrar ao interior das barracas, lá eles encontravam belas moabitas e midianitas, sensuais, para seduzi-los, não a comprar tecido, mas seduzi-los à prostituição, ao adultério e também a adorar os deuses delas. Porque no interior das tendas, segundo os nossos mestres, elas tinham os seus ídolos. E com a sedução elas faziam com que eles, para terem relacionamento com elas, eles adorassem as suas divindades. Então ali eles se dobravam diante delas, ajoelhavam diante da divindade delas, né? Beijavam o ídolo delas e depois eles coabitavam com elas. Então foi isso que trouxe a ira divina sobre o povo judeu por causa destes homens, ok? Então por isso, a princípio, o zelo de Pinhas foi por causa da depravação espiritual. Em segundo plano, foi por causa da emergência nacional. Por quê? Porque a praga estava consumindo o povo. Então Pinhas, o protetor da Torá, ele veio agir contra a depravação moral e contra a emergência nacional da possibilidade de um extermínio do povo, que era o que Bilã ele queria de fato isso, né? Então, realmente, Pinhas ele usou de zelo
para proteger a Torá e a nação, e isso daí foi uma satisfação divina que fez com que a praga parasse. Vamos entrar em detalhes mais. Esta satisfação divina se manifestou de várias formas. Primeiro, nós temos o censo, que foi uma expressão de afeição de Deus pelo povo judeu, né? Como diz Rashi, porque eles são preciosos ao Eterno e ele os conta o tempo todo. A herança permanente da terra de Israel através de um sorteio divinamente inspirado e, finalmente, os sacrifícios diários, né? Que nós vamos ver aí nos capítulos 28 e 29. Também as questões sabáticas e as datas festivas associadas à alegria e à celebração. Então, o tema da Parashá é, portanto, transformação do povo judeu da depravação espiritual para a virtude. Por isso, Pinhas, o protetor da Torá. Não é coincidência, portanto, que esta Parashá é sempre lida no começo das 3 semanas de luto, pois ler essa Parashá nos possibilita transformar estas 3 semanas desoladoras, né, da história judaica em dias de festa e júbilo, com a verdadeira e completa redenção, conforme escreve Rambam, Maimônides, final das leis dos dias de jejum, né? Então, a finalidade, né, de Pinhas ser o protetor da Torá e essas 3 semanas de luto, né, é exatamente para termos a possibilidade, com uma profunda reflexão, né, uma autorreflexão, pegando como exemplo o nosso irmão mais velho, o povo judeu, sobre todos estes fatos e mais o que veremos durante o transcorrer das próximas 3 semanas de luto, a partir de quarta-feira, né, dia 5 de julho, né, onde estaremos aí adentrando nas 3 semanas ao pôr do sol, né, para transformar esses dias de luto em festa e júbilo, com a verdadeira e completa redenção, né, para a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, para a redenção final. Então, praticamente falando, segundo os nossos mestres, Pinhas estabeleceu um exemplo para todos nós, mostrando-nos como trazer esta transformação, ou seja, sempre que é possível, aumentar a posição moral e espiritual dos outros, certo? Então, o que significa isso, né? A pessoa não deve ficar parada e ponderar, dizendo, certamente há pessoas melhores do que eu para essa tarefa. E assim como Pinhas, a pessoa deve agir no momento certo, sem hesitar, né? Então, o que nós temos aqui pela instrução dos nossos mestres? É que nós precisamos realmente fazer parte dessa transformação que está ocorrendo nos nossos dias para a redenção final. Nós não podemos ficar aí parados, estacionados como um poste. Nós também não podemos ficar dominados pela falsa modéstia, pela hipocrisia. Nós não podemos ficar aí com essa questão, né? Certamente há pessoas melhores do que eu para fazer a tarefa. Não, a gente não pode ficar com essa falsa modéstia aí. Ah, tem gente melhor do que eu, não vou fazer nada, vou cruzar o braço. E por outro lado, tem gente que acha que sabe muito, que conhece muito e não conhece porcaria nenhuma. Só tem gogó, só papo furado, entendeu? E não tem fundamento, não tem alicerce. A partir do momento que qualquer avaliação seja contra a restauração dos dias finais do povo judeu, do próprio Israel, isso daí é falácia, entendeu? A redenção final, ela começa agora, ou já começou já faz um bom tempo. E é por isso que o povo judeu, por exemplo, está retornando cada vez mais para Israel. E à medida que o povo judeu está retornando para Israel, os que não são judeus de natureza, naturalmente falando, estão saindo fora. Já é a transição para os dias de Mashiach. É a transição para os dias de Mashiach. O povo judeu retornando para casa, para a terra prometida, e os não-judeus começando a ir para as suas nações, voltar para as suas nações. É um processo que vai acontecer de forma pacífica,
tranquila. Então, o nosso Rebbe Menahem Mendel, nas famosas guerras dos 6 dias, quando o Iraque queria lançar bombas de mortes em massa, ameaçando jogar gás, um monte de coisa lá, etc, 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 né? O Rebbe disse, Israel é o lugar mais seguro que há na face da terra. Os olhos de Deus continuam voltados para Israel. Independe se o povo está ou não em plena atividade da Torá. É o lugar que Deus escolheu para fazer habitar o seu nome. E nós estamos vivenciando as profecias dos últimos dias diante dos nossos olhos. Então, o Rebbe disse, é o melhor lugar seguro. Vejam só, por exemplo, né? Veja o número de mortes que acontece no único fim de semana no Brasil e o número de mortes que acontece anualmente em Israel. Um final de semana de mortes no Brasil supera em muitos anos o número de mortes em Israel, apesar de todas as ameaças contra Israel. Entendeu? Então, a Parashá de Pinhas é para que nós estejamos ativamente transformando as 3 semanas de luto, transformando-a realmente em verdadeira e completa redenção. Pois Mashiach, o justo Mashiach, há de se revelar a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém, vem amém. Então é isso que traz para nós os nossos sábios. Por isso, certamente, nós precisamos estar envolvidos cada vez mais em trazer mais luz e mais presença divina, que faz parte realmente da transformação deste mundo para ser a moradia de Deus. E assim como Deus concedeu a Pinhas, a alma de Eliyahu Hanavi, para poder realizar a sua missão, da mesma forma, Deus inspirará cada um de nós com o espírito necessário para transformar o nosso atual exílio em um estado de redenção. É nosso trabalho, entanto, galvanizar este espírito em ação, seja judeus ou sejam Benei Noor, que estão vivendo o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Juntos, ombro a ombro com o nosso irmão mais velho, nós estamos fazendo parte dessa história final. Você está fazendo parte dessa história. Não deixe com que as hipocrisias do mundo venham te enganar. Não deixe com que hipocrisias de certos líderes religiosos, sejam eles rabinos ou não, venham te enganar nessa última hora. Procure fontes seguras. E nós temos fontes seguras, principalmente no Rabad. E as nossas fontes são seguras. As fontes do Rabad são seguras. São de altíssima confiança. Então, seguindo este caminho, essa jornada, você não vai ser enganado em hipótese nenhuma, não. Entendeu? Essa é a questão. E outro detalhe que nós temos aqui, tanto para judeus como para não judeus, nós estamos numa galute, nós já vimos isso em outros estudos que o nosso Rebbe Menahem Mendel traz para nós. O nosso exílio interior, o nosso exílio entre as nações. Enquanto estamos vivendo aí um monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, nós estamos vivendo uma galute também, de certa forma. Por quê? Porque, de uma certa forma, as próprias nações nos hostilizam por causa do posicionamento de monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica. Entendeu? Então, e outro detalhe, né? Nós estamos fazendo parte realmente desse estado de redenção dos últimos dias. E nós não podemos perder a oportunidade. Por isso, quando diz aqui os nossos mestres, é nosso trabalho galvanizar este espírito de ação. O que é galvanizar? Reanimar, dando vida e energia, arrebatar, eletrizar este espírito em ação. Isso que é galvanizar.
É realmente fazer reanimar, dando vida, energia, arrebatar, eletrizar a nossa missão. E por isso, conversa mole, deixa para lá. Não perca tempo, não. Entendeu? Vamos realmente cumprir essa missão preciosa que nós temos pela frente aí. Então vejam bem, no capítulo 25, verso 10, que é o início da nossa paraxá, Deus falou a Moshe dizendo: Pinhas, o filho de Elazar, o filho de Arão, o sacerdote, desviou minha ira dos filhos de Israel, ao me vingar zelosamente na presença deles. E eu não destruí os filhos de Israel por causa da minha zelosa fúria. Assim diga a ele: eu estou aqui dando-lhe meu pacto de paz. Esse será um pacto eterno de sacerdócio para ele e para os seus descendentes depois dele, porque ele foi zeloso para seu Deus e expiou pelos filhos de Israel. Ou seja, quando Cozbi, o príncipe da tribo de Shimon, junto com Zimri, né, a princesa de... Acho que eu estou trocando as bolas aqui, peraí. Vamos pegar aqui. Então, Pinhas, ele, em Shefitim, né? Shittim, né? Ele começou a promiscuir, né, a tribo de Shimon com as moças moabitas e midianitas, né? E aí então Deus disse a Moshe para reunir o povo e para que realmente fizesse o julgamento, né, daqueles que estavam se promiscuindo, né? Então ele reuniu 88.600 juízes de Israel, e cada um de vós matará 2 homens que se apegaram a Baal Peror. E então um homem israelita veio e trouxe uma importante mulher midianita, né, para seus irmãos, e levou para dentro da sua tenda, aos olhos de todos, né? E eles ficaram, e ali aos olhos de todos, eles vieram se promiscuir, ok? Então, dessa forma, nós temos aí o ato zeloso, né, de Pinhas, que ele então adentrou a tenda e transpassou com a sua lança, né, aquele casal que estavam ali cometendo um ato tão baixo e vil diante de toda a congregação de Israel. Então Pinhas, né, ele realmente ele foi lá e realmente não teve dúvidas de matar o príncipe da tribo de Shimon, Zimri, que estava ali coabitando com a princesa moabita, né, midianita, Cozbi. E dessa forma ele então vingou com zelo as coisas de Deus. Então Pinhas era neto de Aharão e sobrinho neto de Moshe. Quando começa a nossa paraxá dizendo Pinhas, o filho de Elazar, o filho de Aharão, o sacerdote, então aqui Deus estava assim, selando que o que Pinhas fez estava correto. E nós vamos ver os detalhes aqui, o porquê disto. Então, este é o famoso o ato, né, de protetor da Torá, Pinhas, em matar Zimri, o líder licencioso da tribo de Shimon, interrompendo assim uma praga mortal enviada por Deus que afligiu a nação judaica. Como recompensa, ele recebeu o sacerdócio. Segundo fontes midráshicas, Pinhas possuía a mesma Neshama de Eliahu Hanavi, a mesma alma do profeta Elias. E no final da porção de Balaque, Pinhas tomou uma atitude para zelar pela Torá. A porção, então, continua com o nome de Pinhas, que recebeu o seu nome. Então, a linhagem de Pinhas, né? Então, para a gente poder entender realmente Pinhas, para nós podermos compreender o porquê o protetor da Torá, o guardião da Torá, o zeloso pela causa divina. Então, linhagem de Pinhas. Pinhas era filho de Elazar e neto de Arão, o sumo sacerdote. O versículo descreve que a mãe de Pinhas
como sendo uma dentre das filhas de Putiel. E o Talmud explica que isso significa que ela era descendente de Iosef, filho de Iacov, e Itró, sogro de Moshe. Então vejam bem a origem de Pinhas. Isso está em Êxodo capítulo 6, 25. Putiel é um dos nomes de Itró, ok? Então nós temos aí que a mãe de Pinhas era uma das filhas de Putiel, que era exatamente Itró, né? A questão do sumo sacerdote Arão, que é a passagem que nós estamos vendo, 25, 10 a 13, que fala sobre ser neto de Aharon, né? E o Talmud também fala-nos a respeito de que nessa genealogia há uma mistura dos descendentes de Iosef, filho de Iacov, e Itró, sogro de Moshe, mostrando que realmente a linhagem de Pinhas é nobre. Apesar de que a própria Torá fala que toda a descendência de Arão eram de sacerdotes, e Pinhas era da descendência de Arão, né? Porém havia uma diferença. Quando o edito foi feito que toda a descendência de Arão seriam descendentes de levitas, de Kohanim, Pinhas já tinha nascido. Então a palavra veio posterior. Por isso que foi necessária essa intervenção divina, porque principalmente a tribo de Shimon, né, estava revoltada com Pinhas. Vamos em frente na história. Pinhas estava entre os israelitas que deixaram o Egito e sobreviveram a longa jornada no deserto para a terra de Israel. No entanto, foi apenas no final deste período de 40 anos, eles já estavam à porta da terra prometida, quando os judeus estavam apenas a meses de distância do seu destino, que ele ganhou sua fama. Os judeus estavam acampados em Shittim, uma área nas planícies de Moabe, nas margens do rio Jordão, seguindo o conselho do perverso profeta Bilã. As filhas de Moabe e Midian, né, as moabitas e as midianitas, convenceram os judeus a pecar com elas, levando-os a adorar seu Deus, conhecido como Peor. Em outro detalhe mais que uma Mishiná traz aí, né, sobre esse momento em que eles começam a se prostituir com as midianitas, né, a perversidade, né, da idolatria midianita, principalmente, ela fazia com que não somente os homens não somente os homens se ajoelhassem diante das divindades deles, né, delas, melhor dizendo, né, mas que também que eles comessem dos excrementos que elas produziam naqueles momentos do relacionamento íntimo entre eles. Levaram eles até comer estrume ou fezes humana, para ficar bem claro aí, para não pairar dúvida. Então vejam bem, não é à toa que a ira de Deus se levantou, o zelo de Deus se levantou. Chegar ao ponto desses homens descer a um nível tão baixo na sua idolatria. Idolatria leva a isso daí mesmo, ok? O comportamento então dos judeus despertou a ira divina, e eles foram assolados por uma praga que acabaria matando 24 mil judeus, homens da tribo de Shimon, porque foi a tribo de Shimon que foi o maior causador desse problema aí. Por instrução de Deus, Moshe convocou os líderes das nações e disse-lhes para julgar os ofensores e puni-los com a morte, fazendo com que a ira de Deus diminuísse. E a nação se reuniu na entrada do tabernáculo, né, com a intenção de seguir as ordens de Moshe, que ele recebeu como orientação de Deus. Contudo, né, antes que pudesse iniciar a referida sessão, Zimri, filho de Salu, né, um dos líderes da tribo de Shimon, aproximou-se da multidão junto com a Cosibi, a princesa, filha de Zur, um dos 5 reis midianitas, e enquanto todos olhavam, ele entrou em uma tenda e se envolveu descaradamente em relações sexuais com ela. Vendo esse comportamento rebelde, né, Moshe teve um momento de lapso, não se lembrando da lei que era para ser aplicado nesse caso,
Pinhas agarrou uma lança, entrou na tenda e matou ambos com a lança, perfurando os dois juntos, enquanto estavam no meio do seu ato. Essa ação trouxe um fim imediato à praga. O ato de Pinhas o colocou em grande perigo. O Talmud relata que Deus realizou nada menos que 6 milagres em seu nome para protegê-los de injúria, proteger Pinhas de injúrias, né? Talmud Sanhedrin 82b. Devido à associação de Pinhas com milagres, visualizar Pinhas em um sonho, segundo diz os nossos mestres, visualizar Pinhas em um sonho prediz que um evento maravilhoso ocorrerá ao espectador. Então, sonhar com Pinhas é algo muito bom. O ato de Pinhas também não foi meramente uma reação espontânea, mas teve base legal na lei judaica. Ou seja, para que o ato de Pinhas pudesse ter legalidade, ela tinha que estar alicerçado na lei judaica, senão ele estaria cometendo um crime. Então ele não teria aprovação divina. Então, dentro desse sentido, né, uma penalidade normalmente só pudesse ser administrada pelo tribunal. Em alguns casos excepcionais, era concedido permissão para que os espectadores passassem a punição independentemente. Então, segundo Maimônides, né, que ele escreveu em Isurei Biar, no capítulo 2, versos 4 e 5, relata para nós o seguinte, que se o tribunal fosse acionado, o tribunal ele mandaria apenas fazer com que houvesse uma punição, mas as pessoas continuariam vivas, certo? Então haveria apenas uma punição no sentido de alguma punição ali para o referido casal, né? E assim os dois sairiam vivos independentemente de qualquer questão, né? E um desses cenários era se alguém testemunhasse um judeu pecar com uma mulher não judia em público, ok? Essa autorização para punir limitava-se o tempo real do coito, o momento da relação do casal. Não poderia ser 1 minuto antes e nem 1 minuto depois, mas serem pegos de fato no flagrante em si, por assim dizer. E além disso, se alguém se aproximasse do tribunal e pedisse permissão para administrar a punição, seria instruído a se abster, né, para ele não tomar nenhuma posição, ficar neutro. Porém, se ele o fizesse por conta própria, o próprio tribunal o protegia, dizendo que ele tomou uma decisão louvável. Então vejam bem a questão em si aí. Então quando o Pinhas ele toma a ação, certo? Então ele toma uma ação legal. Porque se ele tomou uma ação legal, pegou no ato o casal e assim ele transpassou a lança no casal, no ato em si, então o próprio tribunal disse que ele fez algo louvável. E isso foi reconhecido pelo próprio Deus, porque a praga cessou. Até aquele momento, 24 mil já tinham morrido da praga que Deus fez. Isso consta em, repetindo, Maimônides e Surei Biá, capítulo 12, versos 4 e 5, ok? Definindo então o zelo de Pinhas, a natureza do crime de Zimri fez dele uma questão moralmente extremamente sensível. Por um lado, a Torá considera o que ele fez merecedor de morte. Por outro lado, não confia a execução da sentença ao processo judiciário normal, decidindo que os zelosos deveriam fazê-lo. Quem então se qualifica como zeloso? Os motivos do zelo, que toma ações unilaterais, são extremamente importantes, pois suas próprias qualificações como zeloso dependem da pergunta sobre o que exatamente o levou a fazer o que fez. Se o que o levou a fazer o que fez é justo e está dentro do aspecto de zelo da Torá, tudo bem. Então o ato dele é verdadeiramente um ato de paz, motivado para acalmar o quê? A ira divina.
ou ele encontrou uma saída sagrada para sua agressão individual, tornada kasher pela suposição do rótulo fanático. Alguém poderia dizer que Pinhas era um fanático. O verdadeiro fanático é um indivíduo totalmente altruísta, alguém que se preocupa apenas com o relacionamento entre Deus e o seu povo, sem pensar em seus próprios sentimentos sobre o assunto. No momento em que seus preconceitos e inclinações pessoais estão envolvidos, ele deixa de ser zeloso. Então aqui os nossos mestres trazem para nós que dentro dessa visão, quando as pessoas ficam dizendo, né, você é fanático, está escrito assim, mas não é bem assim, não precisa ser dessa forma, pode ser de outro jeito. Então é aquela hipocrisia, né? Aquela hipocrisia patética, né? Ó, tá escrito vida, mas não é bem vida, pode ser meio morto, meio vivo, não tem problema nenhum, né? Então é aquela questão, né? Ser zelosos para as coisas divinas, né? Está escrito, mas não precisa ser tão zeloso assim, pode ser meio termo aqui, meio termo ali. Então essas questões aí, e quando você toma uma atitude séria, então as pessoas têm uma tendência a dizer que você é fanático, ok? Não estamos falando daqueles fanatismos extremos que levam aí a atentados terroristas, mortes, perseguições, etc. e tal. Não é nesse sentido que nós estamos falando. Mas é no sentido de obediência real à vontade divina, ok? É dentro desse aspecto aqui que está sendo colocado a questão de zelo fanático, ok? É dentro desse contexto aqui. Então, nesse sentido aqui, então Pinhas, ele poderia ser qualificado dessa forma. Aí ele não era ninguém, aí ele tomou uma atitude de um fanático para poder ter nome. Porque realmente Pinhas estava sem aí nenhuma expressão, por assim dizer, ok? Então a tribo de Shimon poderia alegar estas coisas e poderia qualificá-lo dentro de um campo fanático do ponto de vista negativo, para poder retribuir a Pinhas o que ele fez para o príncipe da tribo de Shimon, ok? Então por isso que a nossa paraxá ela começa, Deus falou a Moshe, Pinhas, filho de Elazar, filho de Arão. Então Deus começou mostrando a origem de Pinhas, a origem nobre de Pinhas, ok? Então dentro desse aspecto, né? Desculpa aí, gente. Então as tribos de Israel sabiam que o caso de Zimri justificava a lei de que os zelosos oferem. Isso estava na lei. Mas eles eram céticos em relação às motivações de Pinhas. Pinhas foi verdadeiramente cuidadoso e altruísta? Muito mais provável, disseram eles, que temos aqui um jovem revoltado, que pensa ter encontrado uma saída sancionada pela Torá para descarregar, né, a sua agressão, a sua fúria íntima, né? Então, por isso, Deus conectou explicitamente o nome de Pinhas a Aharon. Pinhas, filho de Elazar, filho de Aharon, o sacerdote. Ou seja, o que Deus está dizendo aqui, o que Deus está testemunhando aqui com relação a Pinhas, é este o foco. Este é a chave do segredo. Aqui está o segredo de Deus para Pinhas. Quando ele traz realmente a questão Pinhas, filho de Elazar, filho de Aharon. Ou seja, Pinhas é neto de Aharon. Então aqui Deus está chamando a atenção para os estudiosos. Por quê? Que Deus está trazendo à memória que Pinhas, ele vem da mesma linhagem de Aharon? A resposta é Aharon, o homem mais gentil, o homem mais pacífico e o homem mais amoroso no meio do povo Israel. Deus estava dizendo que Pinhas, ele tinha esta mesma raiz. Ele tinha os mesmos princípios de Aharon, o seu avô. Ou seja, Deus estava testemunhando em favor de Pinhas, que ele não agiu por ira, por vanglória,
ele não agiu por egoísmo, ele não agiu para se aparecer ou qualquer coisa semelhante. Ele agiu porque ele tem uma linhagem de ser um homem gentil, pacífico e amoroso, como seu avô, Aharon. Então ele agiu com o zelo da Torá, como guardião da Torá. Então Pinhas, de fato, ele era um homem de paz. Por isso que nós vimos ali atrás sobre a questão espiritual e nacional. Espiritual, a decadência espiritual. E nacional, o povo estava sendo dizimido, começando pela tribo de Shimon. 24 mil já estavam morrendo. Se não parasse a ira divina ali, a tribo de Shimon ia ser toda consumida e depois começava outra tribo. Então, Pinhas é um homem de paz, que fez o que fez com o único objetivo de afastar a ira dos filhos de Israel. Como o próprio Deus fala aqui, né, no princípio da nossa paraxá, capítulo 25, a partir do verso 10, Deus falou a Moshe dizendo: Pinhas, o filho de Elazar, o filho de Aharão, o sacerdote, desviou minha ira. Desviou minha ira. Então, por isso, Pinhas, ele recebe o sacerdócio, né? Deus recompensou Pinhas por sua bravura com o sacerdócio eterno, como também está aqui no capítulo 25, versos 11 a 13. Pinhas, filho de Elazar e filho de Aharão, o sacerdote, desviou minha ira sobre os filhos de Israel, ao levar minha vingança entre eles. E assim não consumiu os filhos de Israel com minha ira. Portanto, disse: eis que lhe dou minha aliança e será para ele, e para a sua descendência depois dele, uma aliança de sacerdócio perpétua, porque zelou por seu Deus e fez expiação pelos filhos de Israel. Ou seja, quando Pinhas ele executa a justiça, a lei, matando o casal, ele acabou fazendo expiação em favor do povo, para que não fosse consumido. Então o sacerdócio é geralmente um status, né, herdado, recebido em virtude de nascer de uma família sacerdotal. Porque era necessário que Pinhas fosse abençoado com sacerdócio, se o seu pai e seu avô eram sacerdotes? Aí que entra aquela questão. Pinhas foi o único neto nascido antes do decreto e, portanto, ele não era considerado um sacerdote antes da declaração divina. Agora ele tornou-se, pelo próprio Deus, escolhido para fazer parte da descendência sacerdotal. Ok? Pinhas também desempenhou um papel em vários eventos posteriores na história judaica. Pouco depois do episódio de Zimri, Pinhas uniu-se a 12 mil soldados enviados para a guerra contra Midian. Pinhas foi um dos 2 espiões enviados por Yehoshua para explorar Jericó, ou seja, Jericó, né? Quando o rei de Jericó soube da intenção de Raabe, quando o rei de Jericó soube da intenção e Raabe, sua anfitriã, se ofereceu para escondê-los, Pinhas declinou, dizendo que ele tinha a capacidade angelical de se tornar invisível, como está em Josué capítulo 2, verso 4. Pinhas tinha esta capacidade. Após conquistar a terra de Israel, as tribos de Reuven, Gade e a meia tribo de Menaxé, né, que se estabeleceram ao leste do rio Jordão, eles construíram um grande altar à margem do rio. E o povo que estava na terra prometida achou que eles tinham construído um altar para sacrifícios e era estritamente proibido fazer qualquer sacrifício fora do templo, né? Então as tribos se reuniram para guerrear contra Reuven, Gade e a metade da tribo de Menaxé. E aí Pinhas ele entrou em ação, né? Exatamente para que não se esquecesse, né, que o tabernáculo de Shiló, que é exatamente uma referência à revelação do justo Mashiach para a redenção final, não fosse corrompida. Então Pinhas ele liderou uma delegação de 3 tribos e apontou os erros para Reuven, Gade e Menaxé.
E as tribos explicaram que haviam simplesmente construído o altar como uma estrutura de testemunho, e uma possível calamidade foi evitada. Ou seja, a explicação que as tribos de Reuve, Gade e meia tribo de Menaxé disseram, falou, não, nós só construímos isso como um monumento realmente como testemunho, que o nosso altar está em Shiló, e não aqui. É apenas um testemunho, nada mais do que isso, não vamos fazer sacrifício. Então, dessa forma, Pinhas, como consta também no capítulo 22 de Josué, evitou uma grande tragédia entre os irmãos, né? Então, Pinhas foi também um profeta, e duas de suas profecias são mencionadas nas Escrituras, conforme consta em Juízes capítulo 6. Alguns identificam Pinhas como o anjo divino que apareceu ao juiz Gideon, transmitindo a mensagem de Deus de que ele salvaria os judeus das mãos dos midianitas, que é Juízes capítulo 6. Durante o incidente das concubinas de Givá, Pinhas pediu instruções divinas e se os israelitas deveriam travar guerra contra a tribo de Beniamim, como punição pelas más ações dos habitantes de Givá. A última vez que Pinhas é mencionado explicitamente nas Escrituras é como líder levita durante o reinado do rei David. No entanto, de acordo com uma passagem famosa do Midrash, nas enigmáticas, né, Pinhas estava ativo muito mais tarde na história, conforme consta em 1 Crônicas, capítulo 9, verso 20, e 1 Reis, capítulo 17, verso 1. Né? Então faz menções a Pinhas. Né? Pinhas serviu como sumo sacerdote após a morte de seu pai Eleazar, e foi sucedido por muitas gerações de sumos sacerdotes. Uma lista de seus descendentes que serviram nessa posição, ele é citado no livro de Crônicas, né? Em 1 Crônicas, capítulo 5, versos 30 a 41. O mais famoso deles é Esdra, o escriba, líder judeu no início do período do Segundo Templo. Olha então, onde vai Pinhas. Não é à toa que Deus disse, meu pacto de paz é um pacto com Pinhas eterno. Entendeu? E Pinhas recebeu a tradição de Moshe e transmitiu a Eli, o sumo sacerdote. Né? Pinhas também é mencionado, herdando uma porção da terra de Israel, que serviu como local de sepultamento para o seu pai Eleazar. Josué capítulo 24, verso 33, né? E para encerrarmos a parte aqui de Pinhas, né, essa magnífica biografia, por assim dizer, de Pinhas, então aqui os nossos mestres trazem para nós Pinhas e Eliarro. Várias fontes midráshicas identificam Pinhas com o famoso profeta Eliarro Hanavi. Isso se baseia em vários paralelos compartilhados por ambas as personalidades, incluindo suas vidas longas e o fato de as Escrituras as compararem a um anjo. Mesmo sem estar ligado a Eliarro, por quê? Porque Eliarro nasceu 500 anos depois de Pinhas. Então o profeta Eliarro Hanavi, nasceu 500 anos após Pinhas. Pinhas gozava de extrema longevidade. Ele é mencionado pela primeira vez nas Escrituras durante o Êxodo, no Egito, no ano de 2448, a contar da criação, e 1313, antes da Era Comum. E ainda estava vivo durante o reinado do rei David, que gozou de 2884 até 2924, a contar da criação, e antes da Era Comum, que corresponde aos anos 877 a 837, totalizando aqui 400 anos, né, com referência a Pinhas, conforme consta em Seder Hadarot, 2892, a referência que faz este Midrash. No entanto, outros textos do Midrash afirmam que Eliarro era da tribo de Gade ou Beniamim. De acordo com isso, ele não era Pinhas, que era levita,
uma abordagem alternativa adotada nos trabalhos cabalísticos é que Pinhas e Eliarro compartilhavam almas, né? As almas eram a mesma de Pinhas, a alma de Pinhas era a mesma a alma de Eliarro Hanavi. Então a semelhança entre Pinhas e Eliarro também é expressa no comportamento de ambos. Por um lado, os dois foram capazes de agir com firmeza quando necessário, de tornar correto o que estava errado e de proteger do perigo. Por outro lado, né, ambos enxergavam bondades nos outros, o potencial dele ou dela e suas conquistas positivas, né? Então esse era Pinhas, ok? E para finalizarmos então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala dentro desse escopo todo, né? Para aperfeiçoar melhor para os nossos dias, porque a Paraxá precisa vir para os nossos dias, né? Então evitar a falsa modéstia, né? Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala, né? Com referência ao pacto eterno do sacerdócio. O fato de ser muito mais jovem que Moshe não impediu Pinhas de atuar na sua presença. Assim que ficou evidente que Moshe havia esquecido o que tinha de ser feito, do mesmo modo não devemos nos sentir intimidados quando vemos que aqueles que têm em seu nível superior de grandeza não retificam algum erro que deveria ser corrigido. É possível que no caso de Pinhas, a divina providência os faça guardar silêncio, para que aí então uma pessoa menos qualificada, entre aspas, por assim dizer, aproveite o momento e responda ao chamado da grandeza divina. Quando a divina providência nos apresenta a oportunidade de retificar, corrigir algo no mundo, devemos fazê-lo com total altruísmo, nos colocando em segundo lugar o nosso eu, o nosso ego, e realmente dando o devido valor à Torá. E o alto sacrifício, como fez Pinhas, que colocou sua vida em risco ao aniquilar Zimri, como mandava a lei. E foi graças a isso que ele salvou o povo da epidemia, ok? Então vejam bem, qual foi o perigo que Pinhas correu? O perigo que ele correu foi que a tribo de Zimri, a tribo de Shimon, poderia matá-lo a qualquer momento. Porque ele não tinha o aval de nada e de ninguém. Então, a tribo de Shimon estava avaliando, analisando que a ação de Pinhas foi por mero um jovem rebelde. Um jovem que estava revoltado, porque todos da sua tribo eram sacerdotes e ele não. Então ele estava querendo usar o momento para ter um momento de glória. Então esta era a visão do pessoal da tribo de Shimon. E então a interferência divina veio mostrar a realidade de que Pinhas ele agiu com zelo na Torá. Ele agiu com zelo na vontade divina. E ele pôs a sua vida em risco, porque qualquer um da tribo de Shimon poderia matá-lo, sim, se não fosse a intervenção divina. Porque até então não tinha um aval de nada e de ninguém, porque Moshe se calou. Moshe ficou em silêncio diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Deus permitiu, segundo o Talmud e o Midrash, Deus permitiu com que Moshe tivesse um lapso de memória. E ele não se lembrasse da lei, que poderia punir com morte o casal. Mas Deus fez Pinhas se lembrar da lei. E ele agiu de acordo com a lei, que mesmo o tribunal não se manifestando, mas o ato em si acontecendo de forma pública, entre um judeu e uma não judia, ele é passível com a morte, mas tem que ser no ato explícito do coito. O momento da relação em que o casal está tendo seu relacionamento sexual. Ou seja, o famoso flagrante. Nem um minuto antes e nem um minuto depois. E foi o que Pinhas fez. Pegou o casal no flagrante
e com uma só lançada ele atingiu os dois, e os dois foram mortos no seu ato em si. E ele, segundo o Midrash, diz que ele trouxe para fora da tenda, na ponta da lança, o casal, onde todos viram publicamente que eles estavam no momento do coito. Então Pinhas estava agindo de acordo com a lei, mas a tribo de Shimon estava olhando de outra forma, que era um jovem rebelde. Se Moshe, o líder máximo da tribo, do acampamento, não falou nada, o Kohen Gadol, Aharon, não disse nada, nenhum dos 86 mil sábios falaram nada, e vem esse jovem e faz um negócio desse, na frente de todos os mais velhos, isso é um desrespeito. Então a tribo de Shimon estava tomando a decisão de simplesmente aniquilar Pinhas. E aí vem a intervenção divina e traz realmente Pinhas, filho de Elazar, filho de Aharon, o sacerdote, desviou a minha ira. Aí cessou qualquer ação da tribo de Shimon. Então, por isso, é onde está evitar a falsa modéstia, que o nosso Rebbe Menachem Mendel diz. Nós precisamos ser zelosos da Torá, das profecias. Nós precisamos ser zelosos do nosso irmão mais velho, o povo judeu. Ah, eles não têm méritos. Você também não, nem eu. Nós estamos no caminho da redenção. Lembra ontem falando sobre Mashiach? Só a intenção verdadeira nos corações de fazer techuvá é considerada por Deus como techuvá, um retorno a Deus para um pleno e sincero e genuíno arrependimento. Então o povo judeu está vivendo a sua techuvá. Nós, Benei Noah, que estamos abraçando o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, nós estamos vivendo a nossa techuvá passo a passo no nosso compasso. E para Deus isso já é techuvá. Então nós não podemos agir com falsa modéstia, vir aí com aparência de santo, mas negar realmente a eficácia da Torá nas nossas vidas. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos e nós não podemos ser cegos. Que a verdadeira modéstia, que é o quê? A verdadeira modéstia é nós fazermos o nosso trabalho supremo, transformar este mundo para ser a moradia de Deus, baseados exatamente nas nossas 5 bases: a techuvá, o retorno para Deus, para o genuíno e verdadeiro arrependimento, as preces diárias, o estudo da Torá, seus mandamentos, o estudo das 7 leis de Noah e as suas ramificações e a de Sedaká. Cada vez mais que nós nos prontificamos a fazer isso, realmente com o espírito verdadeiro, e com o verdadeiro espírito da techuvá, mais e mais nos aproximamos de Deus, mais e mais Deus se aproxima de nós e nos capacita para fazermos aquilo que Pinhas fez, sermos zelosos da Torá. Não é no sentido de sair matando ninguém, não, viu? Não é no sentido de sair agredindo ninguém, não. Mas é cada um de nós vivendo a Torá, as 7 leis de Noah, no nosso dia a dia e expandindo esta luz, esse conhecimento, essa sabedoria. Ou seja, a nossa luta é contra as trevas, a escuridão. A nossa luta é contra me fugiu a palavra. A nossa luta é contra a baixaria espiritual em que as pessoas querem viver, mesmo usando o nome de Deus ou mesmo usando que é monoteísta. A baixaria negativa, depravação espiritual, esta é a palavra. Depravação espiritual. Nós estamos aí para combater a depravação espiritual em todos os seus níveis, para que nós possamos cada vez mais estarmos retificando este mundo, para transformá-lo na moradia de Deus, o qual será completado e aperfeiçoado por Mashiach a qualquer momento e a qualquer momento mesmo. Amém. Amém. Ok? Amados, esse é o nosso início da nossa paraxá da semana, Pinhas. Conto
com as vossas preces para o nosso plantão desta noite, né, para que Hashem, na sua infinita graça e misericórdia, nos preserve aí de todas as adversidades físicas, né, e por aí afora vai, para que a gente possa ter vida, vigor e saúde para podermos estar no nosso dia a dia, na nossa jornada monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica. Pela graça de Hashem, até amanhã, à tarde com a Torá está de volta. Viva a sua missão e como foi a mensagem de ontem, viva o sonho de Deus. Qual é o sonho de Deus? O futuro messiânico agora começa com a sua decisão. Shalom, shalom.